Bom dia, vocês conseguem me ouvir? Bom dia, Bom dia, professor. sim. Que bom. Ó, vocês estão vendo aí a imagem da projeção? Sim, doutor, tá aparecendo. Sim, doutor. Olha lá, é isso. Da outra vez eu tinha falado para vocês, numa outra aula, né, que no nosso programa eu ia inverter um pouco vestibulopatias, eu ia deixar para depois, porque era importante ter um pouco de noção sobre exames audiológicos, né? Principalmente porque a gente divide ali uma forma de classificar as doenças vestibulares, aquelas que têm e aquelas que não têm perda auditiva ou auditiva associada, tá bom? Então, eu ia pedir para fazer uma tarefa, né, na sala de aula, para vocês tirem alguns casos audiológicos, mas eu vou passar essa tarefa por mensagem, vou mandar daqui a pouco esses slides com essa tarefa para vocês discutirem entre vocês, né? E aí na próxima aula, na próxima terça-feira, de manhã, lá na própria Faculdade de Medicina, a gente discute as respostas de cada um desses casos que eu vou passar para vocês, tá bom? Mas esse caso aqui específico, não. Aqui eu vou... Tinha, por exemplo, uma criança de 30 dias de nascimento, ela compareceu para consulta médica na estratégia de saúde da família. Eu quero que vocês deem uma olhada no cartão aqui, né, de nascimento da criança e me digam se vocês conseguem responder as questões A e as questões B. Dois minutinhos aí para dar uma analisada nisso, né? E aí, alguém tem uma ideia? Essa criança possui ou não fator de risco para perda auditiva? Matheus, Caio, o que vocês acham? Eu acho que sim, ela teve sepse neonatal e ela teve o exame de emissão autoacústica alterado também. Certo. E esse exame de emissão autoacústica, ele é o exame dessa parte aí? O que vocês acham? Alguém mais viu outro fator de risco? A perda auditiva, sim, passada pela sepse neonatal, né? É o fator de risco. O que mais? E ali tá... Talvez o acompanhamento pré-natal não foi feita a sorologia,
HIV? A gente acaba ignorando aí, não sabe qual que é o passado sorológico, né, da mãe. Aí, isso assim, é um risco, mas a gente não consegue dizer, classificar isso exatamente como um fator de risco, porque seria um fator de risco ignorado, né? A gente não sabe, na verdade, né? Uhum. Mas é um ponto importante. O que mais? Ventilação mecânica. Esse VMI, gente, é ventilação mecânica invasiva por 6 dias, tá? Tá faltando a letra A. Ó. Ventilação mecânica invasiva por 6 dias. Também é um outro fator de risco, tá? A icterícia neonatal não vai entrar exatamente como um fator de risco, porque essa criança não fez exame de transfusão. E é mais nesses casos de sanguíneo que a gente faz. Doutor, Agora, prematuridade, talvez? isso, a prematuridade também entraria como fator de risco. O peso ao nascer, aqui é um fator de risco para várias doenças. Nesse caso, não seria um fator de risco porque tá na nossa, no nosso guidelines para perda auditiva na infância é só abaixo de 1,5 kg. Aí, esse guidelines que eu queria é o de onde comitê, eu vou até colocar aqui na conversa, peço para ele. O Joint Committee Quantified Position. Tá? O último foi de 2019. Vou colocar aqui para vocês os pontos. Atrasado, se eu até renovando. Esse aqui ainda está valendo. Coloquei aqui, porque nesse texto, eu coloquei na mensagem, porque nesse texto vai mostrar para vocês o que a gente vai considerar, então, como fator de risco. Agora, olha lá. Criança com fator de risco, entrando no segundo tópico da aula de hoje, criança com fator de risco, o exame para triagem auditiva neonatal é o BERA, tá? Então, seria o PEAT. Esse paciente, então, fez a emissão otoacústica. Né? O correto seria ter feito o PEAT, tá? Então, essa é uma daqui. Você concorda com a conduta da triagem? Não. A resposta é porque o exame correto deveria ser aqui, né? O PEAT, que é o potencial evocado do encefálico. Alguém de vocês já chegou a ver alguma audiometria? Já teve contato com esse exame em algum momento? Eu já fiz uma geometria, mas eu não sei diagnosticar nada vendo assim uma geometria. Então, Certo. Então, olha lá. Imagina que essa criança que nasceu prematura, ela foi comigo depois, né, com a avó, já com 3 anos de idade, a avó queria saber por que ela não falava. E olha só o exame audiométrico aqui, com 5 anos, quer dizer. Aparece aos 3 anos, correto. A audiometria, o audiograma, é o resultado da audiometria, tá? O audiograma é a representação gráfica da audiometria. É essa parte aqui que vocês estão vendo, tá? Logo no começo, que tem o right and left. Tá? Esses 2 quadradinhos aí. Você perceber, olha lá, você vai ter um gráfico, é como se você tivesse um eixo, na verdade, como é um eixo X e um eixo Y, né? Então você vai ter num dos eixos a frequência e no outro a intensidade. Então a frequência em Hz e a intensidade em decibel. E você vai testando esse paciente em diferentes frequências e em diferente intensidade, para ver qual que é a resposta dele. O normal no adulto é responder aqui em 25, na criança em 15. Então, olha lá, se eu perguntar lá da criança, vou colocar os fones de ouvido na criança e no adulto, e você vai apresentar um tom puro, um apito, que vai ser uma determinada frequência e intensidade. Vamos lá, então eu vou apresentar um tom em 250 Hz, né? Eu vou apresentar aqui em 10 decibel, não respondeu nada. Em 20 decibel, não respondeu nada. Em 30, levantou a mão ou apertou um botão. Aí você vai finalizar que respondeu aqui. Mesma coisa, você respondeu depois aqui em 500. Mesma coisa em 1000.
E aí você vai fazendo as marcações. No final, você vai ter uma linha mais ou menos aqui, como foi a resposta. Então, essa parte só que você vai testar duas vias. Lembra que a audição tem a via aérea e via óssea. Isso nós falamos na aula passada, lá na sala de aula. Nós vamos testar separadamente a via aérea da via óssea. A via aérea é essa bolinha aí, X, e a via óssea é essa aqui. Olha lá, você tem uma perda auditiva nas duas vias, tá bom? Quando você tem uma perda auditiva nas duas vias, nós temos uma perda auditiva neurosensorial. Então, a perda auditiva, ela rebaixou as duas vias porque o problema foi lá no nervo ou na cópula. Então, a perda auditiva neurosensorial. Então, essa criança não fala porque ela não escuta, tá? Ela tem, então, uma perda auditiva neurosensorial e veja que no lado direito e no lado esquerdo elas são iguais, ó. Ela tem perda aqui e perda aqui. O normal era essa linha aparecer aqui em cima, tá? Aqui e aqui. Não foi reto, mas entenda como sendo reto. Olha um idoso, por exemplo, 77 anos. Perceba aqui, a linha do audiograma começa bem, só que ela começa a cair. Considerando o fator idade aqui, ó, 77 anos, e que os filhos estão dizendo que ele não está escutando direito em casa, está usando a TV no volume alto, esse paciente tem o quê? Uma perda auditiva neurosensorial bilateral simétrica, ó, uma queda nas frequências a partir de 2.000, 3.000, e é uma perda auditiva neurosensorial no idoso, que nós vamos chamar de presbiacusia, que é a perda auditiva relacionada à idade, à senescência. Agora eu posso ter também, e a gente vai misturar um pouco com otoscopia. Olha lá, nós vimos a nossa aula de otites. Eu posso ter uma criança, né, com quadros recorrentes de otite. Você faz a otoscopia para essa criança, olha lá. Ela não, o tímpano não é transparente, ele é avermelhado, ele tem bolhas de ar atrás do tímpano. E aí eu pergunto, que via auditiva vai estar comprometida? Semana passada nós falamos. Nós temos a via aérea, que ela é dada pela orelha externa e pela orelha média. E a via óssea, que é dada pela orelha interna, que é o nervo e a cóclea. Então, se esse paciente tem um problema na caixa média, aqui, ó, atrás do tímpano, na orelha média, que via estaria alterada? Via aérea. Aérea. Isso mesmo. Via aérea vai estar alterada. Então, se eu for fazer o exame dessa pessoa, que eu vou comparar via óssea com via aérea, é para esperar que uma criança ida previamente, que a via óssea vai estar normal e que a via aérea vai estar rebaixada. Então, olha lá o que aconteceu com essa criança. Via óssea representada pelo colchete, do lado direito e do lado esquerdo, e via aérea representada por bolinha e X, ó, rebaixada, rebaixada. Então, isso aqui é uma perda auditiva de condução, tá? Condução. É uma perda auditiva de condução. Ok? C-O-D. Tá? Condustiva. Perda auditiva condutiva. E a outra, vamos lá, perda auditiva neurosensorial. Então, se perguntarem quantos tipos de perda auditiva existem na audiometria? Só duas. A audiometria vai apresentar a perda auditiva neurosensorial ou a perda auditiva de condução ou condutiva. Ah, doutor, mas eu li que existe a perda mista. Na verdade, a perda mista é a presença no mesmo paciente de uma perda condutiva e de uma perda neurosensorial, tá? Então, ou eu tenho audição normal, ou eu tenho perda auditiva neurosensorial, ou perda auditiva condutiva, ou, em alguns casos, um paciente que pode ter uma perda neurosensorial e condutiva no mesmo paciente, aí eu chamo de perda mista. Mas quais são os tipos de perda? Só existem duas, tá? De condução e neurosensorial. Então, olhando esses dois audiogramas, vocês já conseguem até fazer um conceito do que é uma perda auditiva condutiva e do que é uma perda auditiva neurosensorial. Se eu pergunto, conceitue uma perda auditiva condutiva com base na audiometria. Você vai dizer, é quando, na audiometria, a via óssea está normal e a via aérea está rebaixada. Ou uma diferença, a gente vai colocar aí, de 15 decibel entre elas, tá? Isso vocês vão ver lá no livro. Então, acima de 15 decibéis de diferença. Então, uma perda auditiva condutiva, eu tenho uma via óssea normal e uma via aérea rebaixada. E uma perda auditiva neurosensorial, eu tenho uma perda auditiva
em que eu percebo a via óssea e a via aérea, ambas rebaixadas. Tá? Perda aditiva neurosensorial, rebaixamento de via aérea e via óssea. Perda aditiva condutiva, rebaixamento unicamente da via de condução, ou seja, da via aérea. Tá claro até aqui? Sim, professor. Ficar com dúvida, me perguntem, tá? Então, aqui eu te fiz algumas perguntas, né? Descrever a otoscopia, então, orelha direita com efusão, hiperemia, hipervascularizada, orelha esquerda com bolha de retrotimpano, a gente vai chamar isso aqui de nível hidroaéreo, ou seja, porque tem hidro de líquido e tem ar, né? Hidroaéreo. Qual o diagnóstico audiológico? Perda auditiva condutiva bilateral. Qual o resultado esperado na imitanciometria? Que é um segundo exame da audiologia básica. Aqui a gente vai ter a diferença de pressão das orelhas, tá? E aqui o resultado seria B. Já já eu falo para vocês. Fator de risco para essa doença. Vamos na história clínica. Ó. Uma criança que ronca, que dorme mal, que tem amígdalas grandes, amígdala grau 3, provavelmente deve ter adenoides aumentadas também de tamanho. Então, é uma menina, tá? Ela é uma criança que já está na creche. Então, fator de risco para perda auditiva de repetição, ou para otite média de repetição, causando perda auditiva. Menina abaixo de 4 anos na creche, histórico de otite de repetição, no caso da otite serosa, refluxo, a presença do refluxo, histórico na família, fenda palatina e eles, fator de risco para otite de repetição. O diagnóstico dela, otorrinolaringológico, não é otite média aguda nesse momento, tá? Porque a otite média aguda, ela tem dor. A otite média serosa é sem dor. Então, ela está só com efusão, a mãe foi lá porque ela não está falando direito. Na verdade, é porque ela tem uma perda condutiva. E aqui, então, otite média de efusão, tá? Ou otite média serosa. Outras formas de avaliar a audiometria, ou a saúde auditiva, digamos assim, né? A qualidade auditiva, é pelo teste do diapasão. Não sei se vocês viram isso na primeira aula sobre propedêutica, mas a gente pode utilizar no nosso dia a dia. São basicamente dois testes: o teste de Weber e o teste de Rinne. No teste de Weber, a gente percute o diapasão e coloca ali na testa, ou na região do osso nasal do paciente, e vai ver se ele lateraliza para algum lado, se ele diz que está escutando em que lado do diapasão. Se for indiferente, ou seja, doutor, eu estou escutando dos dois lados iguais, o teste está normal. O auditiva é igual dos dois lados, mas será como teste igual. Ou se ele coloca o diapasão aqui, ele vibra, e o paciente diz assim, ó, doutor, estou escutando melhor do lado direito. Aí você vai ter que ver a história dele. Qual é a queixa dele? Se ele disser assim, ó, doutor, eu cheguei na consulta porque meu lado esquerdo não escuto bem. Aí tu faz o diapasão, coloca lá, ele diz que está escutando o diapasão. O diapasão está testando a via óssea. Então quer dizer que a perda auditiva do lado esquerdo é neurosensorial. Por isso que ele escuta melhor do lado direito. Já nas perdas condutivas, não. O paciente vai escutar melhor do mesmo lado da perda. Na perda de condução, o diapasão no Weber, ele lateraliza para o mesmo lado da perda. E na neurosensorial, na perda neurosensorial, ele lateraliza, então, para o lado contralateral a perda auditiva. Isso é bem, assim, bem fácil de entender. E aí tem o teste de Rinne, que a gente vai verificar se a condução óssea, eu vou colocar aqui atrás na mastoide do paciente, ela é maior do que a via aérea, ela é maior, ela demora mais tempo do que a via óssea. Eu coloco aqui, espero o paciente estar ouvindo, doutor. Quando ele para de ouvir, eu tiro o diapasão e coloco aqui na frente da orelha, para estimular a via aérea. É para ele continuar ouvindo. Se ele tiver aqui na via óssea e a via aérea não tiver escutado mais, é porque ele tem uma perda auditiva condutiva mesmo. Aí a gente vai confirmar. A perda condutiva é o rim negativo. Mas a nossa ideia hoje é falar com vocês sobre, aí nós temos uns exemplos e tudo, é falar para vocês sobre os exames, né? Então nós vamos dividir os exames em dois tipos, os exames com respostas subjetivas e os exames com respostas objetivas. Subjetivas são os exames, então, que dependem do paciente para responder, tá? Então, eu vou ter um paciente numa cabine, olha lá, e o fonoaudiólogo ou o otorrino vão estar aqui fora, e vão testar o paciente
nas vias auditivas, no caso da audiometria tonal, via aérea e via óssea, ou os fones ou o estimulador ósseo, e no caso da audiometria vocal, eu vou dizer para o paciente algumas palavras e pedir para ele me repetir. Isso são respostas subjetivas. E na resposta objetiva, eu não dependo do paciente. Ele está dormindo lá, deitado, eu vou colocar lá os equipamentos e vou medir a resposta auditiva sem interferência do paciente. A audiometria tonal é aquela que eu já mostrei para vocês, né? É aquela aqui do gráfico audiométrico. Isso aqui é uma audiometria tonal, tá? Eu vou dar em tons puros para o paciente, vou testar via aérea e via óssea, e vou sinalizar aqui no gráfico do audiograma onde foi que ele respondeu, tá? Na audiometria vocal, eu vou dizer para o paciente algumas palavras, vou pedir para ele repetir. Isso eu vou dizendo para ele a partir depois de ter feito a audiometria tonal, né, confirmar que ele realmente escuta, eu vou testar com ele algumas palavras que já estão previamente definidas. E vou ver monossílabos e dissílabos e a quantidade de acertos que esse paciente vai ter. Então, olha lá, se ele, ele acerta de 100 a 92%, ele tem nenhuma dificuldade de compreender a fala, que é o normal. 80 a 88 ele gira a dificuldade, e a partir daqui moderada, e abaixo de 50, de 60, né, 56, 52 para baixo, a gente vai imaginar que esse paciente tem uma doença neurológica, ele não está conseguindo compreender a fala. Então, olha lá, na audiometria tonal, veja se o paciente escuta, na audiometria vocal, eu vou mais ou menos entender qual o índice de reconhecimento, qual é a capacidade de reconhecimento da fala, de sons desse paciente. E eu também vou medir também o limiar de detecção de fala dele. Como é que eu meço isso aqui? Na verdade, eu tendo feito a via aérea, a via óssea, olha lá, em via aérea esse paciente respondeu em 10, em 10, em 10, em via óssea, em 10, em 0, em 20. Eu vou fazer uma média, que é uma média que a gente chama de média tritonal. Você vai pegar a resposta que esse paciente deu em 500, 1.000 e 2.000. Então, vamos lá fazer uma média, por exemplo, desse idoso aqui, inicial. Qual é o limiar auditivo dele? É uma média das frequências 500, 1.000, 2.000. Vocês vão ver que alguns livros incluem também o 3 e o 4. Tanto faz. Vamos trabalhar com o clássico. 500, 1.000, 2.000. Então, olha lá. Ele respondeu aqui em 30. 500 a 30. Em 1.000 ele respondeu em 30 e em 2 em 35. Então eu pego 30 mais 30, 60, mais 35, 95, divido por 3. Então isso aqui daria mais ou menos 31 ali decibel, 32 decibel. O que isso quer dizer? Então que esse paciente tem uma perda auditiva leve. Ah, doutor, de onde o senhor está tirando isso? Porque ele tem uma perda auditiva leve. Então, entre 25 e 40 a gente considera leve, até 70 a gente considera moderada, até 90 a gente considera severa e a partir daqui, perda auditiva profunda, de acordo com a classificação do OMS. De onde é que eu gostaria que vocês lessem esse assunto? Vocês podem ler vocês podem ler certamente do Tratado de Otorrino, tá? Para ler esse assunto, mas no, no manual no manual de audiologia básica, no manual de audiologia básica o guia de orientação para avaliação do Conselho Federal de Fonoaudiologia é mais interessante, tá? Então vocês vão ver que é bem mais prático ali de entender, é um assunto bem, é um texto pequeno também, não é nada grande. Então a gente vai ter algumas classificações, vocês vão ver. Eu prefiro que a gente utilize essa classificação da OMS, que é normal, perda leve, moderada, severa e profunda, mas a gente tem uma classificação que chama de Lloyd-Kaplan, que ainda divide ali a perda moderada em moderadamente severa, tá? Mas, assim, para vocês, basta essa classificação mais elementar, eu acho que é suficiente, é o que a gente utiliza mais comumente no dia a dia, tá? E aqui para vocês, vou mandar aqui no texto, tá? Audiologia, manual de audiologia básica. Então, dessa aula de hoje,
são os dois elementos mais, são as duas coisas mais básicas assim de ver. E nesse audiologia básica, você inclusive vai ter lá o reflexo estapediano, tudo, para avaliar, que eu vou mostrar para vocês agora no próximo exame. Então, olha lá. Para eu representar simbologicamente, quando eu for fazer uma audiometria tonal, tá? Eu tenho algumas dicas aqui, e essa carinha é legal para vocês utilizarem, né? Então, como é que eu vou simbolizar via óssea da orelha direita, via óssea da orelha esquerda? Então, pode ser o colchete menor que e o colchete fechado maior que. E da via aérea é a bolinha o X ou o triângulo e o quadrado. Isso aqui, se for mais com mascaramento ou sem mascaramento, esse detalhe que se é com mascaramento não interessa para vocês. Quero que vocês entendam que existe uma simbologia para marcar o lado direito ou marcar o lado esquerdo, tá? Que vocês entendam que isso é a simbologia mundial para a classificação das audiometrias tonais. Então vamos lá ver uma perda condutiva mais uma vez. Olha lá. Sem precisar saber nada disso, sem precisar ter um roteiro aqui do lado, se você olha isso aqui, ó, o azul é o lado esquerdo e o vermelho é o lado direito. E o maior Q está para cá, para esse lado, e o X é o lado esquerdo. Então eu sei que esse paciente tem uma perda de condução da orelha esquerda. Aqui no mesmo gráfico, eu estou representando uma perda condutiva e a orelha, tanto da orelha esquerda quanto uma audição normal da orelha direita. Vejam lá, orelha direita normal, orelha esquerda com perda auditiva de condução. Ah, doutor, por que perda auditiva de condução? Via aérea está rebaixada e a via óssea está normal. Como é que eu sei quem é via aérea e via óssea? Porque a via aérea é representada pelo X e a via óssea é representada pelo maior Q. Estão entendendo? Sim. Sim, pronto. Quais as possibilidades de diagnóstico eu tenho, então, com um paciente com perda auditiva condutiva? Então, eu posso ter uma pericondrite, queimaduras, otite externa, otite granulomatosa, otite média crônica, colesteatoma. Então, todas as doenças relacionadas à orelha externa e à orelha média podem incorrer em uma perda auditiva condutiva, tá? Então, aqui eu dei alguns exemplos, mas pensem assim, tudo que tiver na orelha média e tudo que tiver na orelha externa pode evoluir com perda auditiva de condução. Então, olha lá, aquela criança que eu mostrei para vocês que estava com secreção aqui no ouvido, olha lá. Como é que a gente vai tratar essa criança se ela está 3 meses sem ouvir? Você fez lá a audiometria seriada, ela continua com perda condutiva, não melhora, não melhora, não melhora. E aí você pode fazer então aqui a drenagem dessa secreção da orelha, vê lá. Faz uma perfuração no tímpano lá, vamos chamar de timpanotomia. Ó, esse tímpano bem machucadinho. Faz uma timpanotomia, aspira a secreção da orelha, que é o que a gente está fazendo aqui. Aspira a secreção da orelha e posiciona lá um tubinho de ventilação, tá? O tubo de ventilação é um instrumento que vai nos ajudar a melhorar a ventilação dessa orelha, olha lá. Aí eu estou posicionando o tubinho de ventilação. Isso é tudo com endoscópio, então isso é dentro do tímpano, são equipamentos super delicados e pequenos, né? Inclusive o tubinho de ventilação, olha lá. Posicionei o tubinho, pronto. Tubo de ventilação posicionado. Isso vai tratar essa perda auditiva porque eu tirei a secreção da orelha, então ele vai parar de ter essa sensação de abafamento e a perda auditiva de condutiva vai ser corrigida. Então, mais uma informação para vocês. As perdas auditivas de condução, elas são reversíveis. As perdas auditivas de condução são reversíveis. As perdas auditivas neurosensoriais, elas são irreversíveis. Elas não têm como voltar. Você vai fazer o tratamento já com aparelho auditivo e tudo. Já as perdas de condução, elas são potencialmente reversíveis, com cirurgia ou tratamento. Olha lá, outros exemplos de perda auditiva de condução, tá vendo? Tem a perfuração timpânica, repercute aqui no audiograma com a perda auditiva
condutiva. Infecções também podem causar, né? Só que eu tenho aqui, quando a gente olha isso aqui, eu digo sempre para os alunos assim, gente, olha, a perda auditiva condutiva, ela é visível. Por que eu falo isso? Porque como é na orelha externa ou na orelha média, no exame físico, eu consigo ver a causa, né? Então, eu posso ter uma perfuração timpânica, eu posso ter secreção na orelha, eu posso ter cerume. Só que existe uma perda auditiva de condução que ela não é visível, tá? Essa daqui a gente só consegue ver na tomografia. Ela é visível a olho nu, ela é visível na tomografia, que é a otosclerose. A otosclerose, ela é, na verdade, um enrijecimento que ocorre ali na cadeia ossicular, especialmente ali na platina do estribo. Você não consegue ter uma vibração adequada porque existe um certo grau de fibrose da platina do estribo na entrada da cóclea, ali na janela oval, e não consegue vibrar direito. Isso gera, então, uma perda de condução, tá? No primeiro momento. Geralmente, ela é unilateral, mas ela pode ser bilateral. Ela é uma perda auditiva essencialmente condutiva, tá? Geralmente em mulheres jovens, 30 a 45 anos, com auditiva em 60%, tá? Alguns têm sintoma vestibular, mas não é comum. Pode ser, se for precoce, a evolução é rápida, e se for de início tardio, a evolução é lenta. Como é que é o tratamento disso aqui? A gente vai estribo por uma prótese, que é a estapedotomia, vai remover o estribo e trocar por uma prótese, e trocar também aparelho auditivo para esses pacientes. Mas o mais comum é nós fazermos a cirurgia, tá? Para a estapedotomia. Já as perdas auditivas neurosensoriais, elas têm geralmente um componente sistêmico como causa, né? Então, olha lá, um diabetes, uma doença de Meniere, uma doença da tontura, doenças autoimunes, a hipertensão, infecções recorrentes do ouvido, né? Que podem causar destruição lá do nervo. A autoesclerose, mas numa fase já muito tardia, traumas da cabeça e tumores. Sem dúvida aqui, diabetes, envelhecimento, doenças virais nos quadros agudos também. E aqui exposição ao ruído alto nas perdas, a gente coloca aqui a perda auditiva, né? Perda auditiva induzida por ruído, que eu vou chamar de PAIR, tá? Como ela também é ocupacional, a gente pode chamar de perda do tipo ocupacional também. Mas, em geral, assim, a gente usa esse contexto, PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Então, olha lá, nesse caso aqui, um paciente com perda neurosensorial bilateral, olha lá, via aérea e via óssea rebaixadas, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. No caso da PAIR, tem um detalhe, né? No caso da perda auditiva por ruído, ela geralmente acontece em 3, 4 e 6 Hz, no comecinho da crise, da doença, olha lá. Então, as outras frequências estão normais e ele tem uma queda aqui, ó, 3, 4 e 6. Isso a gente chama de gota acústica, esse fenômeno, que você vê, sofre essas frequências caindo. Geralmente são bilaterais e são simétricas, tá? E são irreversíveis porque são perdas neurosensoriais. Apesar de que no começo, quando a gente tira o estímulo, tira esse paciente ali da fábrica onde ele está exposto e tudo, essa audição ela pode retornar, ela pode ficar normal. O outro exame que eu queria falar para vocês, olha, nós falamos ali sobre audiometria tonal e audiometria vocal, exemplos de doença. Fala que vem terça-feira esse assunto, com os exercícios que eu passei para vocês, que eu vou passar para vocês, e com mais exemplos na mente, tá? Audiometria. E vamos falar sobre surdez, tratamento de surdez na semana que vem, na terça-feira de manhã, lá na Faculdade de Medicina. Testes auditivos de respostas objetivas agora, ou seja, aqueles que não dependem do paciente. Nós temos a timpanometria e o reflexo estapediano. Esses dois exames, eles estão dentro de um exame só, que é a impedanciometria. Então, dentro da impedanciometria, eu faço a timpanometria e o reflexo estapediano. A timpanometria, eu vou avaliar a mobilidade da membrana timpânica, o funcionamento da orelha média, e no reflexo estapediano, eu vou verificar se o reflexo, que é aquele reflexo, arco-reflexo, que me leva uma informação pelo oitavo pá e retorna pelo sétimo pá.
Esse reflexo é um reflexo de proteção auditiva. É aquele reflexo que fica acionado quando você está, por exemplo, num som alto, numa rave ali, numa boate, numa discoteca, num ensaio do boi garantido. Então você está ali perto da caixa de som e ali você escuta um som muito alto por um tempo e você depois que sai sente aquela sensação de abafamento do ouvido. Certamente vocês já passaram por isso. Então isso aqui é em decorrência do reflexo estapediano. O reflexo estapediano ele aumenta a rigidez da cadeia auricular e faz com que a vibração fique menor. Isso ocorre para que sons muito altos não façam uma pressão muito grande sobre a janela oval e não gere, então, um transtorno ali de de perda auditiva definitiva naquele paciente. Só que existe um limite, né? Às vezes, sons muito altos, um estouro, uma bomba próximo da orelha, ali o reflexo estapediano não consegue garantir essa proteção e aí você acaba gerando uma perda auditiva induzida por ruído súbito e aí nós vamos ter então uma surdez induzida por ruído por um trauma acústico. Falando sobre as respostas aqui principais, né, sobre que eu até perguntei naquela questão lá, qual era a resposta? Era timpanometria tipo B. Então, nessa resposta aqui, ó, aqui, qual qual é o resultado esperado da mitransiometria? Então, se eu tenho catarro na orelha, líquido na orelha, o resultado esperado é mitransiometria tipo B, curva achatada com processa reduzida por conta de efusão na orelha média, tá? Eu coloquei em vermelho perfuração timpânica e cerúme, porque com cerúme, na verdade, nem deveria fazer o exame. E com perfuração timpânica, não tem pressão para ser medida, mas ela aparece como B no resultado, tá? O normal seria a curva tipo A. Olha lá, então nesse gráfico aqui é fácil de entender, ó. Eu tenho um gráfico que vai me dar uma pressão e complacência da membrana timpânica. Então, a pressão entre a orelha média e a orelha externa, que é o tempo em que eu vou ter de pressão sobre a membrana timpânica, a diferença das pressões, lembra que eu vou colocar uma sonda pela orelha externa e essa sonda vai emitir uma pressão sobre o tímpano. Eu vou ver a capacidade do tímpano de deformar e voltar à posição correta. Ele deformando e voltando à posição correta, isso a gente chama de complacência, que é lá o fenômeno da física. E essa complacência, ela vai ser relacionada à pressão que ele vai receber sobre aquela área. Ela deprime e volta ao normal. A diferença da pressão, então, do lado externo, que é da orelha externa, da parte que dá na orelha média, uma pela outra deveria ser igual a zero, porque a orelha média, funcionando normal, ela tem a pressão igual à orelha externa. E quem garante isso é um órgão chamado de tuba auditiva, aquele órgão que fica ali no fundo do nariz, em que a gente, quando está viajando, por exemplo, de avião, aperta o nariz para destampar ali a tuba auditiva. Então, já a curva AD é uma curva já com uma hipermobilidade de cadeia, né? Você não vê o pico da curva. O verdinho está mostrando como deveria ser o normal, né? Então, tem aqui curva A normal, curva D um pico alto. A curva AS, que é a curva lá da perda auditiva da autoesclerose, ela tem pico, ela é zerada, mas ela não tem grande amplitude, porque a cadeia auricular está rígida por conta da autoesclerose. Aí, na presença de líquido, é a curva B, então vê só uma curva achatada, e na curva C, significa que lá na caixa média, a curva está negativada. Então, ela está mais negativa, menor que menos 100, vê lá, com um pico em menos que menos 100, então é uma disfunção da tuba auditiva. Esse exame é muito bom para a gente, é o exame de avaliação da orelha média, tá? E aí eu posso testar também o reflexo acústico, né? Eu vou dar um estímulo, um som, e com esse estímulo intenso vai ter a contração do músculo estapediano, com a contração do músculo estapediano, eu vou ter então um reflexo positivo. O outro exame, o reflexo positivo, vai lá, com positividade. Então, é contração bilateral do músculo estapediano que vai segurar a cadeia auricular, dando então uma rigidez para ela. Esse estímulo vai ser produzido entre 70 e 100 decibel num tom puro, que é o que o aparelho vai fazer.
E aí, nós falamos lá no comecinho sobre isso aqui, né? Sobre a triagem auditiva neonatal daquela criança, do nosso caso daquela criança. Então, na triagem auditiva neonatal, eu tenho como é que eu vou fazer? Olha lá, esse exame aqui é um exame muito prático. Quando eu falo de sonda na orelha, é isso aqui, tá, gente? Eu vou colocar esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é o teste de orelhinha tradicional. Essa é a Ana, minha filha, quando fez teste de orelhinha 4 anos atrás, quando nasceu, vê lá. Você coloca uma sondinha na orelha, aperta um botãozinho, vai verificar se passou ou não passou no teste. Nossa, doutor, mas como que isso acontece? Olha lá, de novo. Aqui o aparelho vai mostrar se passou ou não passou. Mas como é que esse exame acontece? Antes da gente voltar aqui. Eu tenho uma sonda que estimula um som, vai vibrar a cadeia circular, tudo isso aqui. E lá na orelha interna, nas células ciliadas externas, ela vai gerar uma resposta. Essa resposta das células ciliadas externas, ela gera um ruído, e a gente chama de microfonismo coclear. Essa mesma sonda, ela tem um microfone que ela vai captar esse ruído e vai verificar a diferença entre o som que foi emitido e o ruído que foi recebido. E a diferença desse som, se veio um som de lá de dentro, significa que as emissões da cóclea estão presentes, as emissões otoacústicas presentes. Então a resposta aqui, ó, emissões presentes. Se as emissões estão ausentes, aí é alterado. Aí, ó, emissão otoacústica ausente, eu vou retestar o paciente, tá? Reteste. Retestou, falhou, aí eu vou encaminhar para o otorrino para avaliação. Passou, beleza. Segue o acompanhamento de criança, tá? Não passou, foi para o otorrino, ele deve ir se tiver realmente, ele vai para o aparelho ou para o implante coclear. De forma que nós temos que ter essas métricas na primeira e na segunda fase, a triagem, até 3 meses um diagnóstico, com 6 meses essa criança já tem que estar, tá? E por último, assim, talvez para vocês não seja tão interessante, mas é interessante saber o que é o BERA, né? O BERA é como se fosse um eletrocardiograma ali do nervo auditivo do oitavo par. Eu vou ter um eletrodo e vou ter um estímulo sonoro. Eu dou o estímulo sonoro e espero a resposta desses eletrodos com a despolarização em ondas, tá? Vão de 1 a 5 e eu vou verificar se existe a despolarização ou não a despolarização. Grosso modo é isso. Eu verificar se está despolarizando ou não. É como ver o coração ali nas ondas do eletrocardiograma. Se o coração está despolarizando, você vai ter o complexo QRS. Se ele não está despolarizando, você vai ter ali uma sistolia, você não vai não ter funcionamento. No nosso caso, o silêncio acústico seria essa linha essa linha do Bera não aparece, tá? Agora, é claro, eu consigo fazer outros testes com Bera, várias outras questões, mas para cá, para a triagem aditiva neonatal, basicamente é isso. É saber se existe onda sonora ou se não existe onda sonora. Eu tenho o Bera que eu posso fazer, inclusive, por frequência específica, para verificar a audiometria elétrica dessa criança e tudo. Porque você pode perguntar, doutor, como é que eu faço a audiometria de uma criança que é um bebê, não consegue dizer se ela está ouvindo ou não? A gente consegue fazer por um Bera, frequência específica. E aí, eu um tempo trabalhei com essa parte, tá? Com saúde auditiva, com crianças, né? Com segmento de crianças com diagnóstico de surdez aqui em Manaus. E me chamou muita atenção, né? Que nós perdíamos muitos pacientes nessa investigação. Muita gente desistia, não seguia, não ia para a cirurgia. E nós fizemos esse trabalho. Quem quiser ler esse trabalho sobre segmento de crianças com diagnóstico de surdez, num programa aqui em Manaus de saúde auditiva neonatal. Nós percebemos, então, que isso foi em 2017, tá? 5 anos atrás. 40% dos pacientes elegíveis para implante coclear lá naquele final, nesse finalzinho aqui, ó, esse paciente que fez a triagem, fez o diagnóstico, chegou no otorrino, tinha indicação para implante. 40% desses pacientes descontinuaram o protocolo, eles não seguiram por razões sociais ou psicológicas. E as razões sociais, certamente as mais frequentes. Não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir lá na consulta, perdi o aparelho que eles estavam usando, não conseguia fazer o acompanhamento também com a psicóloga, para precisar de uma terapia para a família. Então, tudo isso atrapalhava aqui o circuito. Então, isso aqui é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Porque isso aqui impacta diretamente
na vida e na saúde dessas crianças, e especialmente porque isso tem relação com saúde pública, né? A doença, essas doenças, como a perda auditiva, as doenças que cursam, então, com deficiências, elas são doenças que têm muito impacto e muitas vezes são pessoas marginalizadas. Então, esse é um assunto, assim, muito interessante que eu queria que vocês debruçassem no sentido também de levar esse olhar social, né, do que nós estamos falando. Não é só um assunto a mais. É um assunto que tem impacto, assim, na vida de famílias que tem uma criança, por exemplo, com perda auditiva e que vai ter isso pela vida toda. Bom, vocês têm aí meu e-mail, na verdade, Diego Carvalho, @ufam, que eu vou colocar aqui, .edu.br, e o meu Instagram, e quem não me segue lá. Tá? Quem Professor, ainda não me seguiu. Oi, pode falar. eu fiquei com uma dúvida naquela questão que o senhor fez a média dos decibéis. Eu queria que o Certo. senhor voltasse e fizesse aquele cálculo de novo, porque eu não entendi. Então, olha lá. Para eu saber qual é o limiar auditivo de um paciente, qual é o grau da perda, porque aqui, visivelmente, você sabe que tem uma perda auditiva, porque a linha não está aqui no 25. Uhum. Só que, doutor, tem vários pontinhos. Qual deles eu escolho para calcular, para saber se porque se esse paciente, esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto que está em 80, 80 Eu já acho que o é senhor parou de a... apresentar. Ah, poxa. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint, não? Não. Ah, parou de compartilhar. Compartilhamento de janela. Só um minutinho, vou compartilhar aqui a janela. Pronto. Estão vendo agora a janela aqui? Sim. Então vamos lá. Eu falei para vocês, aqui, ó, que lá na classificação da OMS, até 25 é o normal, tá? O limiar auditivo é até no 25. Entre 25 e 40, a gente considera como perda auditiva leve. Entre o 40 e o 70, perda auditiva moderada. Entre os 70, aqui, 90, a gente considera como severa, tá? E aqui em diante, a gente vai considerar, então, como perda auditiva profunda. Só que, olha lá, se eu olhar esse paciente aqui da orelha direita, parte da... Ele tem uma perda leve, ele teria uma perda moderada e uma perda severa, entendeu? Então, ele tem frequências, a resposta de cada frequência são várias frequências. Só que, como convenção, a gente elege as frequências 500, 1000 e 2000, essas frequências aqui, ó, e faz uma média delas e vê onde ela vai cair aqui. Então, 500 deu 30, 30, 35, aqui deu 31. Então, esse paciente estaria mais ou menos aqui. Então, qual o grau da perda dele? Leve. Entendeu? Entendi. Entendeu, né? Então, se eu pegar essa outra criança aqui, qual o grau da perda dela? Vou pegar, no caso, ela tem uma perda de condução. Então, vou pegar a via aérea somente, né? 500 é em 40, 1000 está aqui em 40, 2000 está aqui. Na verdade, todo mundo está aqui, ó, entre 40 e 50, tá? Então, eu vou calcular esse paciente também tem uma perda moderada, tá bom? Está acima de 40. Então, 500 deu 1000, deu 45, 500 deu 40 e 2000 deu 45. Se eu fizer uma média, vai dar uns 43, né? Tinha uma média tritonal, por isso, de 3 tons, uma média de 3 tons, que é para você encontrar o grau da perda é por aí. Então, quando vocês estiverem lendo lá no material que eu mandei, vocês vão ver que para calcular essa média tritonal ou quadritonal, que você inclui um tom a mais. Eu mostrei para vocês como que busca isso. E o porquê. Tá bom? Ok. Eu tenho outra dúvida. O grupo de Pode falar. apresentação da semana, ele vai apresentar um relato de caso sobre audiologia, né? Ou ele vai seguir o plano e apresentar sobre vestibulopatia? O ideal seria que fosse de audiologia, tá? Agora, se você tivesse preparado alguma coisa de
parte vestibular pode apresentar também, vai ficar só meio ao contrário. Ok. Tem um caso do ambulatório que seja interessante a gente apresentar ou é melhor a gente buscar um relato já publicado? Não, você pode procurar um caso publicado também, mas a parte de audiologia você tem a parte de indicação de implante coclear. Eu acho que seria mais interessante falar sobre isso, sobre triagem auditiva neonatal e implante coclear. Ok, obrigado. Melhor buscar um caso, né? Melhor buscar um caso mesmo, uma revisão. E aí pode até citar a nossa revisão também, essa que eu mostrei aí, sobre o nome em Manaus, porque também ela vai ajudar.